dando continuidade a essas nossas resoluções de questões de concurso, nós estamos resolvendo questões da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Essa é a 35ª questão que faremos, é uma questão aplicada no ano de 2010, perfeito? Bem recente. Ela diz assim, olha só, é bastante interessante essa questão. A média aritmética das raízes da equação raiz quadrada de a mais x é igual a raiz quadrada de a mais raiz quadrada de a menos x, na incógnita x, perfeito? Ela é a nossa incógnita, e sendo A, né, o A pertence a R, olha só, R positivo sem o zero, quer dizer, o A é estritamente positivo, é não negativo, perfeito? Esse R mais quer dizer não negativo, e quando tem o asterisco, estou tirando o zero, perfeito? Então ele é estritamente positivo, tá certo? O nosso valor do nosso A, perfeito? E aí vem o número, e aí vem 4 itens: irracional positivo, primo ímpar, múltiplo de 12, divisor par de 30. Perfeito, gente? Vamos resolver? Ó, nós estamos diante de uma equação irracional. Perfeito isso? É uma equação irracional, quer dizer, ela vai ter como consequência, claro, uma equação do segundo grau. Perfeito? E qual é o melhor caminho? Olha só, gente, eu vou tentar trabalhar, eu poderia fazê-la elevando ambos os membros ao quadrado aqui. Mas ficaria mais fácil para nós, vamos juntar essas duas expressões a mais x e a menos x, deixar o a sozinho, perfeito? Vamos fazer isso? Fazendo assim, ó, raiz quadrada de a mais x, trouxe o a menos x, né, a raiz quadrada de a menos x para cá, ele veio com o sinal trocado, acaba com o sinal negativo, a mais x menos a menos x é igual a raiz de a, tá bom? Raiz de a mais x menos raiz quadrada de a menos x é igual a raiz de a. O que eu vou fazer? Então, vou elevar ambos os membros, assim que a gente faz uma equação racional, ao quadrado, perfeito? E aí, ó, eu vou ter que fazer, olha só, isso é um produto notável. Perfeito? E aqui fica fácil, né? Raiz quadrada de a ao quadrado, isso vai dar a. Perfeito? Como é que eu vou fazer isso aqui? Vamos lembrar produto notável, gente? Olha, é o quadrado do primeiro. Perfeito? Então vai ficar raiz quadrada de a mais x ao quadrado, menos o dobro do produto entre o primeiro e o segundo, ou seja, menos 2, menos o dobro, né? Do produto entre raiz quadrada de a mais x, que multiplica raiz quadrada de a menos x. E, finalmente, mais o quadrado do segundo. Essa é fácil. Raiz quadrada de a menos x, isso ao quadrado. E já elevei aqui o meu a ao quadrado lá. Raiz quadrada de a ao quadrado, isso vai me levar a a. Perfeito? Vamos continuar? Agora desenvolvendo isso aqui. Raiz quadrada de a mais x, claro, isso fica apenas a mais x. Perfeito? Raiz quadrada de a menos x, isso fica simplesmente a menos x. E eu tenho aqui, ó, menos 2, que multiplica esse produto. Esse produto é o quê? É um produto notável. Raiz quadrada de a mais x multiplica raiz quadrada de a menos x. Né? Isso é o produto da soma pela diferença. A gente sabe que isso vai me dar raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Perfeito? Mais a menos x igual a. Vamos começar a mexer então. Olha só, eu tenho a mais a vai dar 2a, menos, né? Ó, o mais x com menos x foi embora, né? Então ficou 2a, menos 2 raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Aqui não fiz nada, repeti apenas. Isso é igual a a. Perfeito? Então, levei esse 2a para o outro lado, olha lá, ele ficou como? Ó, menos 2 raiz quadrada de a2 menos x2 é igual a menos a. Gente, menos desse lado, né? Se os negativos são iguais, o positivo também serão. Então, fazendo mais simples, né? Multiplicando toda essa equação por menos 1, eu teria assim, ó, 2, que multiplica raiz quadrada de a2 menos x2, vou elevar ao quadrado, é igual a ao quadrado. Por que eu vou levar ao quadrado? Porque eu tenho uma nova equação irracional. Perfeito? Olha lá que bonitinho. Vamos fazer então? Olha só quanto dá isso aqui. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes o quadrado disso vai sumir a raiz. Fica apenas o quê? O 4 ao quadrado menos 4x2. Tá certo? Olha lá. Olha. Isso aqui é o quadrado, dá 4, e a raiz vai sumir, então vai ficar 4 vezes a ao quadrado, 4 vezes x ao quadrado, e o sinal de menos aqui no meio. Então ficaria assim, ó, 4 ao quadrado menos 4x ao quadrado é igual a ao quadrado. Perfeito? Então, gente, vamos mexer então nisso aqui. Olha só. Eu vou trazer esse a ao quadrado para cá, vai ficar 4a ao quadrado menos a ao quadrado, isso vai me dar 3a ao quadrado menos 4x ao quadrado. Mas vamos lembrar que a nossa equação é em x, perfeito? Então vamos botar naquela formulazinha bonitinha, né, na fórmula, para a gente poder resolver usando Bhaskara. No caso aqui eu não vou nem precisar, mas é importante a gente colocar na ordem, né, para ficar bonitinho, ó. E aí, eu vou fazer um detalhe aqui importante, quando eu troco essa ordem, eu vou ter menos 4x ao quadrado mais 3a ao quadrado. E aí eu multiplico o menos 1
para que o meu A fique positivo, né? E fica mais fácil a gente dar continuidade à resolução dela. Então multipliquei ambos por menos 1, tanto o primeiro membro quanto o segundo. Tá claro? Ficou 4x ao quadrado menos 3a ao quadrado igual a zero. E aqui eu vou mostrar uma característica. Eu ia fazer a questão até assim, mas preferi resolvê-la até o final. Olha só, gente, eu tenho aqui uma equação do segundo grau, tá claro? Olha aqui, o termo, o A, né? O meu termo em x2, o A é 4. Gente, cadê o termo em x aí? Não tem o termo em x. Gente, quando não tem um termo em x numa equação do segundo grau, é porque a soma de suas raízes é nula, é zero. A soma das raízes dessa equação será zero. Lembra daquela formulazinha que a gente falava, né? O x2 menos sx, né? Se não tem o x é porque esse s é zero, né? Menos sx mais p. Perfeito? O meu p está aqui, mas o s não tem, então o s é nulo. Então já vou descobrir que a soma das raízes dessa equação é zero. E a gente vai ver daqui a pouco isso. Vamos resolver então a equação para a gente chegar lá. Olha lá, 4x ao quadrado é igual a 3a ao quadrado, levei para lá para o segundo membro. X ao quadrado é 3a ao quadrado sobre 4. Quem é o x então? X é a raiz quadrada de quem? Mais ou menos, não esquece, mais ou menos eu estou fazendo uma equação de segundo grau, não estou extraindo uma raiz, eu estou fazendo uma equação de segundo grau, por isso que é importante antes da raiz ter esse mais ou menos. São duas raízes sempre que eu encontro, tá certo? Mais ou menos quem? Raiz quadrada de 3a ao quadrado sobre 4, e aí fica fácil, né? Isso aqui, ó, a ao quadrado, a raiz disso dá a, 3, raiz de 3, perfeito? Sobre raiz de 4, que é 2. Então eu tenho duas raízes, olha, uma delas é mais a raiz de 3 sobre 2, e a outra é negativa, menos a raiz de 3 sobre 2. Percebam que a soma dessas duas raízes, como eu tinha falado aqui em cima, realmente é zero. Então o que ele está querendo? Ó, a média aritmética. Gente, vamos lembrar o que é média aritmética. É a soma dos números dividido pela quantidade deles. Então é a soma dessa raiz, com ela é a média aritmética das raízes. Então estou somando as raízes. Gente, esse número é positivo. Esse número é o mesmo, só que negativo. Eles são simétricos. E a soma de dois números simétricos é sempre nulo, né? É sempre nula. Ou seja, esse mais esse dá zero. E a média aritmética daria 0 sobre 2. Olha aqui. Média aritmética das raízes, 0 sobre 2 é 0. Tá certo, então? Então, acabei de descobrir que a média aritmética das raízes é 0. Vamos ver os itens de resposta. Qual deles se encaixa nessa resposta da média ser igual a 0? A resposta do nosso problema é 0. 0 é um número irracional positivo? Com certeza não. 0 é neutro, não é positivo nem negativo, então nem tampouco é irracional. Não é isso? 0 é um número natural, tá certo? Claro, se ele é natural, ele é inteiro, é todos os outros, mas ele inicialmente é um número natural. Será que era um número primo ímpar? Não, gente. O 0 é par, não é isso? Então ele não é ímpar, não é primo, não tem nem como falar que o 0 seja primo. Perfeito? 0 é 0, tá certo? Ele é múltiplo de 12, aí tem um detalhe, 0 é múltiplo de 12? Claro. 0 é múltiplo de 12, múltiplo de 3, múltiplo de 1, de 0 mesmo. Múltiplo, né? O 0 é múltiplo de todo e qualquer número. Então ele também é múltiplo de 12. Essa será nossa resposta certa. Só que antes eu quero ver se a D tem alguma coisa a ver. 0 é divisor de algum número? 0, né? O 0 não pode ser divisor. A gente sabe que a matemática não aceita, não admite a divisão por 0. Portanto, a letra D está furadíssima. É a mais furada de todas elas aqui. E a nossa resposta certa, confirma então, é a letra C. Realmente 0 é o múltiplo de 12 e a nossa resposta certa é a letra C. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, resolvendo essa bonita questão da escola preparatória de cadetes do A. Mas vocês percebem que são questões que a gente tem um trabalho. Você vê que eu tive que fazer aqui duas equações irracionais, né? Uma delas me levou a uma segunda equação racional e aí sim que eu pude descobrir as raízes. Perfeito, então, gente. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos conheçam e visitem o nosso site.